os caminhos de Jesus. O Evangelho nos ensina, o amor e a caridade nos conduz. Allan Kardec vem na brisa do horizonte ensinar a alma carente, num sorriso de criança, o amor e a caridade ao doente. Allan Kardec, o consolo vem trazer para os que sofrem e querem aprender. Allan Kardec, o consolo vem trazer para os que sofrem e querem aprender. Allan Kardec vem nos mostrar os caminhos de Jesus. O Evangelho nos ensina e o amor e a caridade nos conduz. Allan Kardec, o consolo vem trazer para os que sofrem e querem aprender. Allan Kardec, o consolo vem trazer para os que sofrem e querem aprender. Muito bem. Eu gostaria só de lembrar que o nosso estudo ele vai até às 20 horas, mas a gente tem por hábito interrompê-lo às 19h50, uns 10 minutos, para que, se houver alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida a ser esclarecida através do chat, aí tem esse tempo para que possa ser esclarecido. Né? Aí o palestrante, né, no caso aí, nossa irmã, pode esclarecer alguma pergunta, alguma coisa. Caso não aconteça nenhuma pergunta, aí o estudo vai se prolongar até às 21 horas, então. Beleza? Nós Certinho. estamos, então, chegando no momento de iniciarmos o nosso estudo. Né? O nosso tema de hoje é discernimento, e a nossa irmã Luciana Nanias vai fazer esse estudo por nós, veio nos atender com muito carinho, e nós já antecipamos os nossos agradecimentos, né? Que Jesus possa estar no coração dela, dando aquele incentivo, né? Aquelas intuições maravilhosas, para que a gente possa ter um estudo assim fantástico na noite de hoje. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Wagner para fazer a prece inicial, por favor. Ok. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos para o estudo dessa noite, de aqui estarmos reunidos para estarmos ouvindo mais um pequeno pedaço de vossas mensagens que nos deixastes há 2000 anos atrás, sabendo que uma única frase dessas mensagens já resulta em várias interpretações, em uma palestra de mais de 1 hora, com certeza. Mas o importante é que nós todos possamos abrir os nossos corações e nossas mentes para estarmos recebendo e interiorizando essa mensagem, com toda a exposição que estará sendo trazida aqui nesta noite para nosso entendimento, para o nosso consolo, e que dessa forma nós possamos, então, interiorizando essas mensagens, sermos o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando assim para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja.
Que assim seja. Então, nossa irmã Luciana está com a palavra, por favor. Gente, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui, né? Uma emoção, porque eu não sou assim palestrante, né? Que tem essa competência toda, né? Sou uma estudiosa, grata a Jesus pela oportunidade do Evangelho na minha vida, porque se não é o Evangelho, a gente desvia muito. A gente já desvia com o Evangelho, imagine sem ele, né? E aí eu queria saber o seguinte, eu consegui, assim, organizar algumas coisas numa apresentação. Consigo apresentar aqui, só que aí eu fico sem ver vocês, né? Se eu compartilhar a apresentação, o que vocês acham? Compartilho a apresentação e vocês me dão um retorno no áudio, se tiver qualquer problema, qualquer coisa, eu vou falando. Eu não gosto muito disso, eu sou muito assim de trocar ideias, né? Mas como o virtual às vezes não permite isso, então eu preparei aqui. Posso tentar compartilhar, e aí eu vou falando. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Eu morro de medo de repente cair conexão, der algum problema. O Neyton tem meu contato, qualquer coisa ele me manda mensagem, liga, vocês me socorrem, não me deixem falando sozinha. E ainda que a gente deixe os 10 minutos finais para qualquer questão, se tiver algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade para interromper, porque eu entendo que a aproximação do Evangelho é uma aproximação coletiva, a gente faz isso juntos, né? Numa troca mesmo de percepção, porque o grande objetivo da mensagem de Jesus é a gente estar promovendo a modificação do nosso coração. Não basta conhecimento, né? É claro que o conhecimento nos ajuda muito na compreensão do Evangelho de Jesus, mas muitas vezes nós focamos tanto no conhecimento, na explicação, na racionalidade, e esquecemos de nos entregar à verdadeira transformação que se faz necessária, né? Então, o convite para o estudo de hoje é que a gente possa abrir o nosso coração justamente para essa aproximação, né? Não só das palavras de Jesus, mas da figura amorosa que vem nos oferecer a chance aí de transformar o nosso coração para a verdadeira implantação do reino de Deus, que a gente sabe que é a transformação do sentimento, né? Como nos ensina Humberto de Campos, lá no Boa Nova. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bom, nós vamos trabalhar aí, né? Deixa eu diminuir aqui. Nós vamos trabalhar aqui com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o item 6, onde ele nos coloca: não deis o que é santo aos cães, não lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés e, voltando-se, vos despedacem. Essa é a passagem, né, do Evangelho de Mateus. E aí, eu já trouxe essa imagem para a gente contextualizar o momento que se encontra, que está essa passagem, né? Porque toda vez que a gente se aproxima do Evangelho, embora a gente trabalhe com um versículo, a gente tem que olhar esse contexto, né? Eu acho muito interessante, porque essa passagem, ela está já, né, nesse trecho aqui do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ou Sermão Profético, onde Jesus, vendo a turba que o seguia, sobe ao monte, se assenta, e então se aproximam dele os seus discípulos. E ele passa, a partir daí, ensinar os discípulos. Aqui a gente já começa a fazer uma certa distinção, que é assim: quem é que se aproxima de Jesus? Quem é que segue Jesus? E aí, em que lugar nós estamos? É a turba? O que é a turba? É a multidão. É aquele tanto de gente que busca o mestre, sabendo de tudo que ele fazia, procurando algum auxílio, normalmente para satisfazer a sua necessidade, mas que não se diferencia muito uns dos outros. Essa é a turba, né? Que vai ao encontro de Jesus.
E também tem os discípulos, que já são aqueles mais próximos, aqueles que já procuram Jesus, caminham com ele, já compreendendo e procurando compreender melhor o que ele dizia. Não apenas com o objetivo, tão somente, né, de saciar suas necessidades. Claro que isso também faz parte da condição do discípulo, né? Porém, ele já procura tentando compreender e reconhecendo a sua responsabilidade de passar adiante aquilo que recebe, né, do mestre. E aí Jesus, nesse momento no Sermão do Monte, ele já sobe, né, no monte, já para dar uma diferenciação ali, para conseguir falar a todos, mas mais próximo daqueles que são seus discípulos. Não necessariamente os 12 que o seguiam, mas aqueles que se aproximam, que já conseguem reconhecê-lo como mestre e se prontificar a segui-lo. E nesse momento que Jesus faz isso, ele passa a falar sobre a missão dos discípulos, a lei, a justiça, o reino. Ele vai falar sobre as obras de justiça e vai explicar sobre a oração, né? Apresentar e explicar sobre a oração do Pai Nosso. E na sequência vai falar sobre 3 proibições nessa direção de orientação daquele que é discípulo, daquele que está mais próximo e que vai dar continuidade à tarefa. A primeira proibição que ele cita é: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra. E é quando ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, explicando essa diferença e convocando o discípulo que faça essa distinção e que siga assim. A segunda proibição que ele cita é quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E a terceira proibição que ele cita é: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés e voltando-se vos despedacem. Ou seja, esse trecho de Mateus 7, versículo 6, é uma das proibições que no Sermão do Monte Jesus apresenta aos discípulos como condição de ser discípulo e de passar adiante a tarefa. E aí nós precisamos lembrar, né, em que condição nós estamos. Nós espíritas, nós vemos isso através da codificação, somos aqueles que estão sendo chamados agora, os trabalhadores da última hora, que estão sendo chamados, convocados para o exercício desse discipulado. Porque nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus já tem muito tempo e vamos aí agora, à luz da doutrina espírita, tendo a possibilidade de realizar aquilo que já vem sendo nos pedido há muito tempo para realizar, né? No cumprimento da lei de Deus, mas também na contribuição para a transformação da humanidade. É claro que essa transformação começa em nós, a partir de nós, mas a gente já começa a caminhar também com a possibilidade de contribuir, de colaborar com a transformação da humanidade. Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, né, quando pergunta o objetivo da encarnação, a gente vê, né, é para nossa evolução, mas os Espíritos também respondem, para colaborar, contribuir com a nossa parte para a obra de Deus, né? Então a gente vê que a evolução, ela é no coletivo, é individual, mas é também no coletivo, e nós temos uma responsabilidade nisso. Então, caminhar para sermos discípulos já é estarmos nos responsabilizando por essa condição, né, de colaborar com a obra de Deus na Terra, com a implantação do reino de Deus na Terra. E a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai dando conta. E nesse caminhar, nessa direção, a gente começa a ficar mais atento para essa passagem de Jesus, quando ele fala para a gente não dar o que é santo aos cães e nem lançar pérolas para os porcos. O que representa, né? Os cães, os porcos, né? Qual o significado disso, né? Em breves linhas, a gente pode dizer que os cães,
eles simbolizam pessoas levianas, falsas, irresponsáveis, aquelas que estão assim descompromissadas, não estão preocupadas muito ainda, não despertaram ainda. Que muitas vezes as pessoas podem estar dentro do nosso lar, podem estar dentro da casa espírita, podem estar no nosso local de trabalho, podem estar na sociedade. Os porcos representam aí as pessoas com hábitos imundos. São aquelas mais arraigadas ainda aos vícios, aos antigos hábitos contraídos ao longo das encarnações. Esses espíritos que ainda a gente considera mais endurecidos e que estão tendo, nesse momento de transição do planeta Terra, uma chance. E aí estamos convivendo, inclusive, com eles. A questão é, convivemos com essas pessoas. Muitas vezes, repito, dentro do nosso lar, muitas vezes nos nossos locais de trabalho, na casa espírita, no dia a dia. E aí eu faço um parênteses. Eu gosto de dizer que quando a gente fala do evangelho, nós precisamos também lembrar que cada figura que se apresenta diz respeito também do nosso mundo íntimo. Então, assim, que parte de mim ainda é cão? Que parte de mim ainda é porco? Que parte de mim já começa a despertar para ser discípulo? Né? Então, são reflexões que a gente tem que ir fazendo o tempo todo, porque nós não somos uma coisa só. Nós temos partes aí que nos compõem e que nós temos que ir verificando e disciplinando, né, essas partes. Então, sempre esse exercício de aproximação do evangelho é o exercício de olhar para fora, nas relações, né, nas inter-relações, e olhar para dentro, né? Nos nossos hábitos, na nossa conduta, na nossa necessidade de transformação, naquilo que há ainda que se melhorar em nós. E quando ele diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, as pérolas são símbolo do nosso tesouro maior, que é o reino de Deus. Né? Quando a gente vê lá, na sequência aqui do Novo Testamento, né, do Evangelho, a gente vê lá bem mais para frente, né, que vai chegar, vocês vão chegar a estudar isso lá em Mateus 13, 44, 45, em que ele vai falar a respeito do significado dessas pérolas, né? Ele vai trazer o significado dessas pérolas que tem a ver com esse grande tesouro que é o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? Não a nossa transformação interior, né? Como eu já disse um pouco. Mas aí vamos lá. Para a gente refletir sobre isso foi uma introdução. Para a gente refletir sobre isso, eu convido vocês a me dizerem, né? Não necessariamente abrir o microfone e dizer, mas a refletir. O que você vê nesse momento com essa figura, né? Você consegue ver mais de uma coisa? Alguns veem só uma, alguns veem duas, né? É uma imagem que pode representar um vaso, pode representar duas faces de frente uma para a outra. Eu vou apagando aqui que eu vou precisar fazer isso, porque eu não consegui passar, né? E aqui nessa imagem, olha só, você consegue, o que você vê? Você consegue ver duas pessoas e não uma? Algumas pessoas veem, outras têm mais dificuldade, né? Algumas veem uma jovem, uma echarpe aqui, uma coisa sobre os ombros, e algumas veem uma senhora, idosa já, mais senhora, na mesma figura. Ou então, e aqui, o que é que você vê? Também. É possível ver animais, uma paisagem, e é possível também ver um rosto, uma pessoa. A questão é, o que é a realidade, né, que se apresenta? É aquilo que os nossos olhos veem, aí a gente começa a perceber que os nossos olhos podem, inclusive, nos enganar. E aqui, você consegue ver movimento? E será que essas imagens estão mesmo se movimentando? Por que eu trago essas coisas para a gente pensar e essas perguntas? O nosso cérebro, ele é incrível.
Estamos encarnados e o nosso cérebro nos possibilita, inclusive, direcionar o nosso olhar e, consequentemente, o nosso pensamento. E, consequentemente, mudar o nosso sentimento. É a percepção do mundo que nos cerca. Mas não é apenas uma condição cerebral. A evolução do espírito, a condição do espírito também faz isso. Uma alteração hormonal também, né, que acaba sendo cerebral, mas também promove a mudança aí do nosso olhar, por exemplo. A questão é como lidar com uma realidade que se apresenta e que a gente não tem certeza, né? Estamos vendo se mexendo, mas aí a Luciana está dizendo que na verdade não se mexeu. Anteriormente, estávamos vendo lá uma imagem, nossa, consigo ver, não consigo ver, né? Nossa, consegui ver como lidar com isso. E aí, nesse momento, é que entra a questão do discernimento. É necessário para nós, diante da realidade que se apresenta, termos o discernimento. Então, quando nós vemos essa passagem trazida para Jesus, trazida por Jesus, que nos convida a não dar o que é santo aos cães, não atirar pérola aos porcos, ele vai nos pedindo, ele vai nos convocando para o discernimento, que é a capacidade de compreender situações, separar o certo do errado. Naquelas figuras anteriores, né? O que é certo, o que é errado? O que é ilusório, o que é realidade? Capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino. Então, é uma capacidade, é uma habilidade que nós, seres humanos, ganhamos de presente. Mas, às vezes, ela está enferrujada, não utilizamos ou preferimos nos iludir e não olhar para a realidade como ela realmente é, né? E aí precisamos aprender a desenvolver esse discernimento. E hoje pela manhã, né, quando o Neyton falou a respeito, né, e mandou o tema discernimento, né, eu só ouvi, eu não li, não olhei para a palavra, mas eu falei, nossa, discernimento. E aí pensei aqui nessa forma de olhar para o tema, né, discernimento. Né? Então, brincando um pouco com essa palavra, ela nos traz a importância de olhar para o cerne das coisas, né? Para essa parte interna, no caso da biologia do tronco das árvores, é uma madeira que não apodrece na água, olha só. No sentido figurado, é uma pessoa resistente, rija, né? Ou a parte central ou essencial de alguma coisa, âmago, centro, íntimo. Então, o discernimento é uma capacidade que nos convoca a analisar com mais cuidado, porque muitas vezes a realidade se apresenta de uma forma ilusória, né? Ou que a gente se envolve com a ilusão. Paulo já nos convocava, né? Abandonar as ilusões da juventude. Muitas vezes temos aí 40, 50 anos, mas continuamos iludidos, né? Como se fossem jovens adolescentes, e às vezes jovens adolescentes estão até mais maduros e mais voltados para a realidade, né? Porque isso independe da idade. Isso é uma condição, né? Vamos falar uma condição existencial, uma condição do ser, uma condição espiritual, né? E aí vamos na direção de olhar um pouquinho para isso. E eu fui pedir socorro para Emmanuel, né? Para compreender melhor o que significa esse discernimento e o que significa essa passagem de Jesus, né? Do capítulo 7, versículo 6. E Emmanuel nos diz assim, que quando Jesus disse sobre isso, ele não estava se referindo especificamente aos cães, aos porcos, mas ele estava já orientando os discípulos no sentido de preservá-los, aqueles que estavam com ele e os que viriam depois, preservá-los contra os perigos da imprevidência. Que imprevidência é essa? Com o que nós podemos ser imprevidentes, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. E aí Emmanuel diz, o evangelho é tesouro de dádivas da vida eterna. Todos nós recebemos esse tesouro e temos esse tesouro nas nossas mãos.
Se é reprovável, perdão, o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? Então, a gente pode lembrar até da parábola dos talentos. As capacidades, as habilidades que recebemos, e mesmo o evangelho, as orientações, o conhecimento, a oportunidade de estudo, cada dia que a gente gasta lendo uma passagem, é considerado um tesouro. E que aí a gente tem que tomar cuidado na utilização desse tesouro ou dessas riquezas sagradas. E Emmanuel então diz: o aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. O que Emmanuel está trazendo aí para nos esclarecer? Quantas vezes nós, como aprendizes do Evangelho, mas também já reconhecendo esse tesouro que temos à mão, nos iludimos com a aparência daqueles que vêm ao nosso encontro, ou daqueles que nós imaginamos que podemos oferecer esse tesouro, e a forma com que fazemos isso. Então, quando ele fala, né, porque um homem esteja bem trajado, possua larga expressão de dinheiro, porque seja uma autoridade, porque seja um destaque, não significa que está habilitado para esse banquete do Cristo. Recomendou o Senhor seja o evangelho pregado a todas as criaturas, porque a gente pode até pensar, não, mas espera aí, né? Não vou falar para a Luciana, vou falar para o Emmanuel, mas espera aí. Jesus também recomendou que o evangelho seja pregado para todas as criaturas. Entretanto, diz Emmanuel, com semelhante advertência, ele não está esperando que os seguidores, os discípulos, se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e sentimentos, cada qual na posição que lhe é devida. O que ele está nos alertando aqui, Emmanuel, fazendo essa explicação da passagem de Jesus? Quando nós recebemos o Evangelho, muitas vezes nós ficamos tão gratos, tão satisfeitos e identificamos como um tesouro, né, de dádivas da vida eterna, mas como a gente ainda não está muito acostumado a lidar com tesouros, e a gente ainda se ilude com tesouros, a gente acha que é literalmente um tesouro material que pode ser vendido, que pode ser distribuído sem pensar, e a gente acaba se equivocando nas relações, né? E então, nesse momento, Emmanuel vem em nosso socorro e diz: ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos. Às vezes a gente até se aflige, a gente sofre por querer transformar o outro, por querer que o outro compreenda aquilo que nós começamos a compreender. E esse é um grande equívoco, porque a verdadeira transformação, ela tem que começar de nós. Se recebemos esse tesouro, essa transformação começa de nós. E o auxílio ao outro, inclusive como discípulo, se dá pelo exemplo, pelo compartilhar da nossa própria transformação. E aí ele faz uma advertência muito importante. Ele diz: muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas, né? Então, quantas vezes nós nos desgastamos em querer transformar o outro? Nós nos empenhamos para impor aquilo que deve ser usado para nós. E estamos assim, então, perdendo o nosso discernimento, ou deixando de usar o nosso discernimento. E quando ele fala que o que parece amor passa a ser simples capricho, é porque se a gente for vasculhar no íntimo da nossa alma, por trás da nossa conduta, está muitas vezes o orgulho, o egoísmo, a dificuldade de olhar
para nós mesmos, né? Eu não gosto de citar assim muitos exemplos, porque eu acho que cada um vai ouvindo, se aproximando do evangelho e identificando os seus próprios exemplos, porque aquilo que acontece comigo não é igual ao que acontece com todo mundo, né? E mesmo que a gente cite exemplos genéricos, a gente acaba fechando a possibilidade da reflexão, né? Então eu prefiro ficar assim com a mensagem do benfeitor para que a gente reflita sobre: será que eu estou ficando aflita, inclusive na divulgação dos princípios evangélicos? Será que eu estou sofrendo para tentar transformar o outro enquanto eu deveria ir em outra direção? E se a gente for lembrar dos ensinamentos de Jesus, aqui eu não vou conseguir mostrar todas as imagens, porque eu tinha feito um efeito assim para ir passando uma a uma. Mas aqui tem imagens ligadas a várias passagens de Jesus, onde ele nos traz os ensinamentos do Evangelho, né? Cada lição do Evangelho é uma lição que pode ser aplicada a nós, e que nós vamos recebendo assim, gota a gota. O deixar vir a mim as criancinhas, a passagem da mulher adúltera, onde ele pede para a gente não julgar, a passagem do contato com Maria de Magdala, onde ele apresenta a ela o amor puro, conseguindo promover naquela mulher uma transformação incrível. A passagem de Marta e Maria, onde ele nos convida a olhar para a boa parte, né, que não nos vai ser tirada. A passagem da última ceia, onde ele lava os pés dos discípulos, mostrando que aquele que quer servir, aquele que quer ser maior no reino de Deus, deve ser o menor e servir, né? Enfim, são muitas lições do Evangelho que nós vamos nos aproximando, e que à medida que nós vamos nos aproximando, como eu disse lá no começo, ela não é para a gente saber citar exatamente onde está e o que significa, mas para promover a transformação no nosso íntimo, para ir nos alertando no dia a dia, quando estivermos diante das pessoas, nas relações, se estamos fazendo aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vamos reconhecendo e conhecendo. E aí eu queria convidar vocês para a gente pensar um pouquinho. Não sei se vocês se fazem, já se fizeram, acredito que sim, essa pergunta. Eu me faço essa pergunta, eu acho que desde os 15, 16 anos de idade. Qual que é a vontade de Deus a meu respeito? Quantas vezes nós estamos na nossa vida diante de situações desafiadoras, às vezes situações que não são desafiadoras, às vezes grandes presentes, um emprego novo, possibilidade de mudar, por exemplo, de cidade, né, de fazer aquilo que sempre desejou, casar, né, possibilidade de estabelecer uma família, né, ou seja, questões que vão se apresentando para nós na nossa vida e que aí a gente pergunta: o que será que Deus está querendo comigo nesse momento? Sejam situações favoráveis ou desfavoráveis do nosso ponto de vista, mas qual que é a vontade de Deus a nosso respeito, né? Eu me recordo, assim, muito jovem de ficar pensando nisso, assim, o que Deus está querendo nesse instante, né? E aqui nós temos, vindo em nosso socorro, uma mensagem de Meimei, onde ela traz a palavra discernimento. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus a nosso respeito. E esse é um grande desafio, porque na maioria das vezes nós nos equivocamos e não usamos essa competência do discernimento. Às vezes, tanto que a gente costuma, né, sempre quando a gente vai estudando as obras espíritas, a gente fala assim, à medida que a gente vai estudando, a gente reconhece assim, puxa vida, né? Eu vou lendo, por exemplo, as obras de André Luiz, e lá não está falando que a gente reencarna para galgar altos cargos na profissão. Ela não está falando que a gente reencarna para conquistas materiais, embora as conquistas materiais sejam instrumentos para a nossa evolução. Mas a gente reencarna para quê? A gente vê as reencarnações sendo planejadas, organizadas e executadas
executadas, né, e acontecerem, na grande maioria das vezes, para o restabelecimento de laços de afeto. E para isso é preciso transformação. Porque muitas vezes, para o ganho material, para aquilo que é do mundo, né, vamos falar assim, do ponto de vista material, e aí eu trago a questão do conhecimento e mesmo do financeiro, né, das conquistas materiais, para isso, basta a gente estudar, basta a gente esforçar, né, basta fazer alguns cursos, e assim vai. Mas para a transformação moral, para melhorar um relacionamento, não basta fazer um curso, não basta estudar. A gente tem que combater o bom combate. E esse é o grande desafio. E Deus, na sua pedagogia, ele nos oferece uma série de oportunidades para isso. Só que nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus em todas as situações da nossa vida. E aí Meimei vem dizer, quando é sofrimento, qual é a vontade de Deus para nós? É a paciência. Quando há perturbação, é a serenidade. Quando há maldade, é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras, é a luz. No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, é o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. E Meimei finaliza, quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Né? Eu me recordo, domingo a gente costuma ter um estudo aqui em casa, né? No domingo à noite. Era aqui em casa, agora a gente está fazendo virtualmente. E esse domingo nós tivemos o estudo e finalizamos, a gente sempre finaliza com uma leitura de Emmanuel, né? E finalizamos com uma lição onde ele falava sobre os inimigos, que são grandes professores para nós, no nosso dia a dia, né? Que é importante. E nós estávamos aqui com uma convidada muito querida, né? Uma adolescente, 20 e poucos anos, e ela participando do estudo, se aproximando agora da doutrina espírita, principalmente do Evangelho de Jesus, se aproximando agora, né? E aí fui levá-la depois embora e ela disse assim para mim, nossa, eu estou gostando de participar desse estudo. Cada vez que eu participo, eu gosto mais ainda e tenho vontade de estudar mais. E ainda fiquei pensando, nossa, é a gente chegando na doutrina espírita, né? A gente vai se envolvendo, a gente vai se aproximando, a gente vai querendo cada vez mais. Tudo bem, deixei ela na casa dela. No outro dia, fui visitá-la no final do dia e aí ela estava muito brava. Ela estava muito brava, porque uma pessoa tinha tirado ela de sério o dia inteiro na casa dela, e ela estava furiosa, porque... quando eu cheguei, ela estava chorando, de raiva, vamos falar assim. E aí, quando eu vi aquilo, né, ela disse assim, nossa, e ela começou a falar da pessoa e tal. Na hora, eu me recordei da mensagem que a gente leu anteriormente, na véspera, e disse para ela, olha só como Deus é bom. Eu falo assim que nessas horas, né, gente, Deus, a espiritualidade intui, né? Falei, olha só como Deus é bom. Ele traz a lição um dia e a prova no dia seguinte, que é para a gente não esquecer, não ter tempo de esquecer a lição. E vejam só se não é assim na nossa vida. Quantas vezes nós passamos por sofrimento, perturbação, maldade, sombra e tantas outras situações, tentação, discórdia, ou na luta mesmo do dia a dia, e nós esquecemos de discernir qual que é a vontade de Deus a nosso respeito. Às vezes, a gente reclama e a gente esquece que aquela é a grande oportunidade, a grande escola, e aquelas pessoas que estão nos desafiando são os grandes professores para nós. Só que para a gente
ter essa noção, precisamos do quê? Desse discernimento, que a gente perceber o que realmente importa na nossa vida. E aí a gente vê, né? Doutrina espírita é Jesus que retorna ao caminho dos homens. E diante de Jesus, direito sem dever e emancipação sem responsabilidade são vias descendentes para o mergulho das trevas. É o convite que Emmanuel nos faz, mas que o Evangelho também nos traz, nesse revisitar do Evangelho de Jesus a partir da doutrina espírita, que é preciso cumprir direitos, ter direitos, cumprindo os nossos deveres, né? É preciso nos emanciparmos com responsabilidade, né? E isso tem a ver com o ser espírita. E precisamos lembrar que, enquanto espíritas, somos também esses aprendizes de discípulos, né? Vamos dizer assim. Estamos falando da passagem do Evangelho, onde Jesus fala para os discípulos, preparando para o discipulado, para o que virá pela frente, né? Para a implantação do reino de Deus na Terra, que começa no nosso coração. Então, o espírita é esse discípulo, né? O cristão, mas aqui o espírita fica muito claro para nós, esse discípulo que pode e deve. Agora vamos lá. Estimular as boas obras, mas nós precisamos saber com que meios fazemos isso. Podemos e devemos ler de tudo, mas precisamos saber para quê. Será que vale a pena gastar tanto tempo com coisas indevidas, o que não vão nos acrescentar muito? Para que estamos fazendo isso? É para usar contra alguém? É para distrair? Ou é realmente para a orientação íntima e do próximo? Precisamos e podemos andar em qualquer parte, mas saber para onde vamos. Muitas vezes nos é oferecido oportunidades de estar em vários ambientes, mas é preciso saber o que estamos fazendo ali naquele ambiente, né? Se estamos deixando o ambiente ser maior e tomar conta de nós, ou se estamos tendo a oportunidade de promover algum bem. Podemos e devemos cooperar no bem de todos, mas saber com quem convivemos. Nós podemos estar assim transitando por vários meios, por vários ambientes e estar cooperando em qualquer lugar, mas a gente precisa saber qual que é a nossa convivência. E a convivência não tem a ver apenas com aqueles que estão encarnados, mas com a nossa sintonia. Podemos e devemos prosperar, mas saber de que modo, como é que estamos promovendo essa prosperidade. Podemos e devemos guardar a fé, mas saber por quê. É a fé raciocinada, né, que a doutrina espírita nos traz. Podemos e devemos agir quanto se deseje, mas sabermos o que fazemos. Podemos falar o que queremos, mas saber o que dizemos. Podemos lutar corajosamente, mas saber com que fim. Elevar-se, mas saber como. O espírita pensa livremente, mas precisa discernir. Então, nós vemos aí os espíritos, de um modo geral, trazendo essa responsabilidade para nós, essa importância, né, do discernimento. Então, temos também aqui essa referência, né? Não atire pérolas aos porcos, proclamou o mestre divino. Entretanto,
essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. Eu achei muito interessante essa lição, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando com o cuidado necessário da divulgação, do compartilhamento, da mensagem espírita ou da mensagem evangélica, nós precisamos lembrar que muitas vezes as pessoas com quem nós estamos falando não estão prontas para receber aquilo que nós estamos oferecendo, como as pérolas, mas elas não podem ficar sem algum alimento, né? Por isso aqui já vem esse alerta, né? Nós não podemos deixar de alimentar. A questão é qual alimento que nós estamos oferecendo. E aí fala, né? A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual, reclamando-nos atuação regeneradora. Quando dizemos para não atirar pérolas aos porcos ou não dar o que é santo aos cães, não estamos dizendo que vamos deixar de oferecer o evangelho. Só que não vai ser falado, vai ser vivido. E para isso é preciso a nossa transformação. Não adianta eu querer falar a respeito do evangelho, ensinar o evangelho falando, como dizia Francisco de Assis, né? Vai, divulga o evangelho. Se for preciso, use a palavra. Se for preciso. Por quê? Porque o nosso exemplo, depois da nossa transformação, é arrebatador, né? Tem um impacto muito maior e pode alimentar muito mais, principalmente quando estamos diante desses espíritos que se constituem aí como cães, simbolicamente, né, que são esses levianos, falsos e responsáveis, ou como porcos, que são esses que realmente já têm hábitos, né, considerados imundos, estão assim muito desviados da lei. Então, não esqueçamos, como espíritas, aprendizes de discípulos, não esqueçamos a palavra do Senhor, quando nos disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Esse trabalho é na direção daquele que necessita, na divulgação do evangelho, mas, sobretudo, pela nossa transformação, pelo nosso exemplo, né? E aí, falando ainda de discernimento, porque isso tudo exige de nós discernimento. Falando ainda de discernimento, nós precisamos, essa lição se chama Evite Confundir, e nós precisamos ficar atentos para isso. Humildade não é deserção, são coisas distintas. Às vezes nós dizemos assim, não tenho condição de fazer isso. Na verdade, estamos deserdando da tarefa. Então, nós precisamos entender que mesmo que o ambiente não seja propício, nós precisamos reconhecer aquilo que podemos oferecer e aquilo que não nos cabe, não nos é possível. E aí pedimos ajuda, e aí dividimos as tarefas. Isso é humildade, né? Que ele diz, o espírito verdadeiro humilde possui a coragem de servir em todas as circunstâncias. Cooperação não é subserviência. Aqui precisamos lembrar. Muitas vezes nos colocamos a cooperar, mas por servilismo, como aponta aqui, por servilismo, nós acabamos desajudando, porque a gente permite que o outro fique acomodado numa situação em que a gente precisava era agir cooperando, mas não fazendo pelo outro. Isso é muito comum, né? Nas tarefas de cooperação. Às vezes a gente vai lá e faz tudo, né? Eu falo que essa é uma característica muito de mãe, né? Mãe vai lá, em vez de cooperar, de ensinar o outro, faz por, né? Não sei se ainda continua assim, na minha época era. Não podemos confundir jovialidade com extroversão inconveniente. Não é porque nós temos otimismo que a gente vai dizer, falar, se expressar de forma incoerente com aquilo que o próprio Evangelho nos traz, nos esclarece. Não podemos confundir ideal com fantasia. Ideal é aquilo que a gente estabelece como possível, que ainda não nos é
não está no momento, não é aqui agora, mas é algo onde eu quero chegar, isso é o ideal, eu estou caminhando para. Fantasia é algo que eu crio a partir do meu ego, do meu desejo, daquilo que eu muitas vezes estou aprisionada, né, em vícios, e aí eu fantasio e não saio do lugar. Não podemos confundir compreensão com temor. O medo obscurece a razão. Estudo com negligência. Sem método, todo esforço surge deficitário. Paz com tristeza. O sentimento nobre desconhece a consternação doentia. Às vezes a gente fala, estou em paz, mas na verdade a gente está triste. Então é preciso a gente, olhando para o nosso íntimo, reconhecendo aí o que significa. Ponderação com egocentrismo. O egocentrismo é quando a gente olha só para a gente, né? Então, ser ponderado, às vezes a gente está... ser ponderado significa não se personalizar nos pensamentos. E egocentrismo é quando a gente fica olhando muito para nós mesmos. Disciplina com dominação. A ordem age com critério e o autoritarismo encoraja a violência. E amor com parcialidade. O amor puro não distingue facções para manifestar-se. Enfim, fica aí algumas dicas que a gente não pode confundir justamente no exercício desse nosso discernimento. E eu sei que já deu 8h50, mas essa é a última lâmina. Emmanuel nos deixa, então, para a gente refletir sobre esse discernimento, esse convite de ser discípulo diante de Jesus ali no monte. Um homem rogava socorro a Deus para superar as tentações que lhe atormentavam os pensamentos. Quando mais se sensibilizava nas súplicas, eis que um emissário da sabedoria divina lhe respondeu, nos recessos da consciência: irmão, se já conheces as tentações que te assaltam, isso significa que Deus já te concedeu o apoio preciso a fim de vencê-las. Essa força que está no discernimento jaz em ti mesmo. Basta usá-la. Né? Chico tinha uma frase que dizia que com uma semana de evangelho nós já teríamos condição de transformar a nós mesmos e quem tivesse ao nosso redor, né? Então fica aí, né, algumas reflexões, né, para a gente conversar mais um pouquinho. Gostaria muito de ouvi-los. Luciano, parece que a gente não teve nenhuma questão, nenhuma pergunta, não. Você pode seguir até as 21. Ah, é? Sim. Nenhuma. Se alguém que estiver participando quiser falar, assim, trazer alguma pode interromper, mas até agora não teve nenhuma pergunta. Nenhuma questão. Então, eu entendo. Oi. Pessoal, só um minutinho. Eu gostaria de colocar para o grupo que quando não tem assim, esses questionamentos, nos deixa o coração mais apreensivo. É sinal de que está tendo muita correlação com o que nós estamos precisando de ouvir, viu, Sr. Mendes? A Luciana, com muita maestria, trouxe para nós aí esse conteúdo de uma forma que nos faz literalmente pegar essa palavra e colocar no cerne do que é importante da vida para a gente focar, porque senão, vamos que vamos. Ô Lu, eu queria que você falasse com o pessoal, se tiver uns 2 minutinhos, sobre a questão da atividade da constelação que você faz de vez em quando com o pessoal aí. Tá? Só para dizer disso, que você às vezes está muito correlacionado com o que é o assunto de hoje. Você acaba fazendo com que as pessoas tenham conexões de conhecimento de coisas que talvez estavam lá bem profundas. Então, aí a gente pode pensar, né, Neyton, não só nas constelações, mas em diferentes intervenções terapêuticas. A gente precisa lembrar lá do Evangelho, naquela mensagem de Santo Agostinho, quando é perguntado a respeito da nossa evolução, né? Como é que a gente melhora? Como é que a gente vai alcançar a evolução? Agora não lembro se é no Evangelho dos Espíritos. Gente, troquei, acho que os 2 livros dos Espíritos.
mas que é feita a pergunta de como é que a gente evolui, como é que a gente alcança a nossa evolução, a nossa melhoria. E a resposta é muito clara a respeito do autoconhecimento, né? Um sábio na antiguidade já dizia, né? Conhece a ti mesmo, né? O caminho da transformação, da nossa transformação moral, é o caminho do autoconhecimento. E autoconhecimento parece uma coisa muito simples, mas não é. Principalmente nós que temos esse olhar do espírito imortal, né? Porque conhecer-se, porque cada encarnação nós adquirimos uma personalidade. A personalidade, ela se constitui na encarnação. O caráter vem das nossas aquisições anteriores, né? Alguns traços a gente traz conosco. O psiquismo vai se constituindo assim. Mas a personalidade, ela se constitui na nossa encarnação, em decorrência do lar onde a gente reencarna, da situação, da gestação, da educação que nos envolve e de tudo que a gente vai construindo ao longo do processo. Então, a gente guarda traços, né? Então, eu sou mais nervosa, eu sou mais ansiosa, eu sou mais calma, eu sou mais agitada. Como é que eu sou? Esses são traços. Porém, graças ao ambiente que eu reencarnei, o país que eu reencarnei, né? As influências que eu tive, a minha personalidade vai ali se moldando. Então, o que isso tem a ver com autoconhecimento? É que eu preciso olhar para mim, então cada um precisa olhar para si para ir se reconhecendo e percebendo o que está influenciando as relações e o que está dificultando muitas vezes a nossa mudança, porque a gente fica emperrado para mudar, a gente não muda com facilidade, é difícil se transformar. Onde é que entra as constelações? As constelações, elas trazem a constelação, né? E esse olhar que é sistêmico, ela traz a possibilidade de nós ampliarmos ou colocarmos esse autoconhecimento também para a influência da nossa transgeracionalidade, para a influência que a gente recebe da nossa família. E muitas vezes de coisas da nossa família que a gente não tem consciência de que aconteceram, né? Eu não gosto muito de falar de constelação em ambiente espírita, porque a gente cai na tentação de misturar as coisas. E são duas coisas diferentes, embora eu costume dizer, em ambiente espírita, que a espiritualidade está em todo lugar, né? Então, assim, um espírita que procura uma constelação, ele está procurando uma terapia que vai trabalhar com a transgeracionalidade e não se fala de espírito. Mas nós sabemos que a espiritualidade está atuando em toda parte, né? Inclusive no consultório médico, por exemplo, em que o médico está lá para olhar para o físico, mas ele está tendo intuição direta, né? E aí ele vai olhar também para o espiritual, ele vai olhar, né? Aliás, para a espiritualidade, né? E tudo mais. Então, assim, a constelação, ela busca o que está nos incomodando, que tem a ver com a nossa carga, com o nosso arquivo, que é geracional. Tem a ver com outras gerações. Algo que aconteceu, às vezes, lá no passado, né? É claro que para a doutrina espírita a gente olha e fala, às vezes aquele antecedente, aquele parente, aquele tataravô que eu estou identificada, pode ser eu mesma lá no passado. Né? Então é isso, a gente tem essa noção, né? Mas em constelação a gente não fala disso, a gente não fala que pode ser eu lá no passado, né? A gente fala de identificação, por exemplo. Neyton, não sei se era isso assim, né? Mais ou menos, mas fica a dica, né? Se a gente quer se transformar, a luz do evangelho é fundamental, mas a gente precisa de dialogar com outras pessoas. E para isso as terapias, de modo geral, né? As terapias psicológicas ajudam muito,
né? Porque você tem um profissional que vai estar orientando, que vai estar trazendo as questões, né? Que vai estar direcionando, né? Isso é fundamental. Agora, para a gente dar conta da vida, a gente precisa de Jesus, né? A gente precisa do Evangelho, a gente precisa de todos os ensinamentos que ele nos trouxe, né? A gente precisa confiar na espiritualidade. Eu me recordo, né? O Neyton sabe, nós daqui temos 3 filhos, né? E tem um aí que é o do meio, que é mais custosinho, assim, para algumas coisas, sabe? E uma vez ele estava adolescente, né? E ele estava assim, chateado e revoltado, a palavra é revoltado com a vida, né? E eu gastei assim 1 hora falando com ele. E converse, 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 porque 1 hora, e converse, 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 converse. E ele não se rendia, ele continuava revoltado. Aí eu falei assim: olha, filho, tá bom, já gastamos, já estamos aqui há 1 hora, vamos fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Vamos ver o que Emmanuel tem para falar com a gente. Peguei um livro assim desses da série evangélica e dei na mão dele. Falei, abre. Ele pegou com a maior displicência, assim, pegou assim de qualquer jeito e tuf, abriu assim, né? E na hora eu ainda pensei assim, ixi, não deu tempo da espiritualidade marcar a página, né? Pensei comigo, falei, não deu tempo, é adolescente, né? Aí ele começou a ler. Gente, ele começou a ler, parecia que era, assim, eu não precisava ter gastado 1 hora falando, bastava ter dado o livro na mão dele. Ele começou a ler, aí ele começou a chorar, aí ele amoleceu, sabe? E aí eu falo, puxa vida, né? Fiquei 1 hora como mãe, como terapeuta, como falando, e bastou falar, Deus, socorre, ajuda. É claro que junto disso a gente reza, mas a hora que faz isso, a espiritualidade conduz, acalma, resolve, pacifica, né? Então, sem Jesus, gente, tem jeito não. Eu acho interessante isso, porque nós temos Jesus e o seu evangelho como modelo, como um guia a ser seguido, mas nós precisamos de outras ajudas realmente, para nos encontrarmos, para nos entendermos. Muito espírita acha que o espiritismo ele se resolve dentro da casa espírita somente, mas fora da casa espírita nós temos muitas ferramentas, nós temos as terapias estão aí, os terapeutas estão aí para que a gente possa usá-lo, para que possa nos ajudar no entendimento, na absorção das ideias, né, na diferenciação das coisas, e que a gente tem dificuldade muitas vezes, sozinho nós não vamos conseguir mesmo. Então, Exato. eu sempre falo isso, não é só dentro da casa espírita, nós temos que usar o Evangelho, Jesus, como modelo, como guia, mas nós temos que usar as outras ferramentas também, que são feitas e são instrumento da espiritualidade na mão dos homens para ajudar o próprio homem. Eu penso dessa forma também. Isso, e com discernimento, né? Que é isso que nós estamos estudando hoje. É o discernimento, né? O discernimento é a base de tudo. Isso. Luciana, nós agradecemos muito a sua participação, a sua colaboração conosco, de grande importância. Seu estudo foi muito, assim, foi excelente. Eu estou aqui, fiquei aqui sem conseguir sair do lugar para poder ouvindo você com as suas instruções, com o que você nos disse. Agradecemos muito a Fraternidade Espírita Irmão Miramês, está aí sempre à disposição, as portas abertas. Agradecemos a sua participação, que Jesus possa cada vez mais te iluminar no trabalho que você faz. Sim, seja. Muito obrigada. E eu repito, né? Quem estava precisando dessas lições era eu, né? Por isso que eu aceitei com tanta prontidão. Todos nós, eu principalmente, eu estive lendo hoje sobre esse tema bastante, né? Porque eu sempre, quando vai acontecer a reunião, eu sempre leio alguma coisa a respeito, estava dando uma estudada exatamente no capítulo do Mateus 7,6, lá, capítulo 6, lá. É interessante demais, viu? É muito importante. Muito bom. Então, nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Eu gostaria de pedir o Neito para fazer a prece de encerramento por nós. Mestre Senhor, embebedados por esse conhecimento providencial trazido pela irmã por intuição da espiritualidade amiga,
te rendemos e pedimos permissão para continuar na alegria de poder estar vivenciando a teoria de conhecimentos que nos fortalece a prática. Mestre, que chuva maravilhosa caiu hoje, trazida no momento da reunião. Eu pensava as bênçãos que estavam caindo do céu para fazer com que na nossa região de Miramês pudéssemos ser abraçados com tanta energia boa pelos irmãos que estão em casas, adoentados, em presídios, em hospitais, nas marquises, Senhor, nos vícios de mais questões mundanas, que possam receber dessa energia benéfica e benevolente trazida por nós, trazida para nós pela espiritualidade amiga. Que esse discernimento seja página marcante em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, ilumine e ampare o lar daqueles que estiveram aqui conosco e principalmente da palestrante. Uma boa noite, que assim seja. Deus abençoe. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença de cada um aí nos seus lares, participando do nosso estudo, e que Jesus realmente possa estar envolvendo todos os corações com a sua paz, com a sua harmonia e com a sua serenidade. Muito obrigado a todos. Nossa irmã Luciana, mais uma vez, agradecemos de coração. As portas da Fraternidade Irmão Miramês estão sempre abertas para você. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Prazer enorme conhecer vocês. Fiquem bem. Tchau. Tchau.